Hoje nós vamos estudar a pergunta 87 do breve catecismo, e ela nos diz o seguinte: o que é arrependimento para a vida? A resposta é que o arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pela qual o pecador, por ter um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandonando-os, e volta-se então para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. O texto que eu pedi para os irmãos abrirem, Atos 26, vamos ler a partir do verso 15. Lembrando que esse texto é Paulo discursando diante do rei Agripa e defendendo o seu ministério para o rei, mas é muito significativo o que ele diz nesse trecho. A partir do verso 15 diz assim a santa palavra de Deus: então eu perguntei, Paulo na sua visão de Cristo, né? Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Notem, ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Continue Paulo na sua defesa: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, para que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda mais uma vez. Pedimos Teu auxílio essa noite, pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine essa palavra, me auxilie a apresentá-la, e auxilie a todos nós que vamos ouvir, principalmente a mim que vou falar, a guardar isso no coração e aplicar isso na vida. Nos instrua, Senhor, conforme a Tua Santa Palavra, revitaliza em nós a fé, e naqueles que nunca ouviram, nunca compreenderam, que o Teu Santo Espírito possa lhes abrir o entendimento, que o Santo Espírito possa regenerá-los e dar o dom da fé e conceder o dom do arrependimento. Pedimos essas coisas para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Amém. Senhores, após nós vermos numa sequência de questões do breve catecismo, nós vimos as exigências de Deus, e as exigências de Deus para o homem são de uma obediência perfeita à sua lei, e nós vimos que isso é impossível para o homem natural. Falamos sobre a incapacidade humana de obediência, principalmente uma obediência como Deus exige, que é perfeita, e vemos também o fato de que todo e qualquer pecado merece a justa condenação de Deus, uma vez que cada pecado ele é cometido primeiramente contra Deus. Vimos na semana passada que para escapar dessa condenação, Deus nos exige fé em Jesus, exige também o arrependimento para a vida, e exige ainda o uso diligente, o uso zeloso dos meios exteriores. Além disso, na semana passada, nós vimos o que é a fé em Jesus Cristo, a fé para a salvação. De tal maneira que, sendo essa fé uma graça salvadora, ou seja, ela é uma dádiva de Deus, pela qual o recebemos e confiamos apenas nele para a salvação. Hoje nós vamos continuar discutindo o que foi estabelecido lá na questão a respeito do que Deus exige para escaparmos da condenação. Semana passada eu já apresentei a fé.
Hoje nós vamos falar a respeito do arrependimento para a vida. E na semana passada nós vamos concluir esse momento do breve catecismo com a terceira parte do tripé, que são os meios exteriores aos quais estão ligados à salvação. A primeira coisa que nós devemos notar então é que, assim como a fé, o arrependimento ele é chamado de graça salvadora. Isso é muito significativo, tanto o termo graça quanto o termo salvador, e isso está ligado ao arrependimento. Isso se dá, em primeiro lugar, porque o arrependimento ele é inseparável da salvação. Arrependimento é inseparável da salvação. Eu me sinto meio bobalhão de falar um negócio desse e de dar ênfase ao negócio desse. Mas se os irmãos já tiveram experiência de assistir a algum canal de televisão onde tem algum pregador, se tiveram a triste experiência de ouvir algum testemunho de um artista que se converteu, os irmãos sabem que o que eu estou dando ênfase não é algo tão, nos dias de hoje, bobinho. Não há crente verdadeiro que não tenha verdadeiramente se arrependido. É impossível. Não existe crente verdadeiro sem o arrependimento verdadeiro. Mas nos dias de hoje nós vemos alguns espúrios dizendo o seguinte: olha, eu levava uma vida assim, assado, eu fiz diversas coisas, fiz muitas coisas ruins, mas eu aceitei Jesus, eu deixei Jesus entrar no meu coração, eu dei uma oportunidade para o Criador do céu e da terra para me salvar, e só que assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu já ouvi isso da boca não de um nem de dois, mas de vários novos convertidos a esse evangelho que não salva. Justificavam dizendo: eu precisei fazer isso, eu precisei fazer aquilo, isso fez de mim o que eu sou hoje, e blá blá blá, para justificar e relativizar os seus atos. Mas o arrependimento não nasce sem muitas lágrimas nos olhos, sem um coração quebrantado e contrito por tudo aquilo que a pessoa fez. A pregação do Evangelho, meus irmãos, ela inicia tanto em João Batista quanto em Cristo Jesus, quanto a resposta da pregação do Evangelho que Pedro dá no dia de Pentecostes, com arrependei-vos. Arrependimento. Não tem como nós divorciarmos isso. O processo, como nós temos visto constantemente, ele inicia com a pregação das Escrituras. Evangelho não se prega você dizendo: olha, se você trazer bobagens do tipo, você trazer dízimo, você repreende os devoradores que são demônios, cortador, migrador e bobagem, não é nada disso, tá? Já começou a comer aí. Ou falando como você, se dedicar bem, fazer tudo certinho, você vai ser colocado como José no Egito, como... Já pensou se todos nós fôssemos líderes, reis, imperadores? Já imaginou quem é que ia coletar o nosso lixo? Quem é que ia abater o gado que nós iríamos comer? Quem é que iria nos transportar? As pessoas hoje colocam profissões como algumas profissões não são tão legais. Deus deu vocações para cada pessoa. Uma pequena digressão: as faculdades hoje elas foram completamente jogadas na lama sob o ideal de que você vai fazer uma faculdade para melhorar de vida. Não há nada mais enganoso que isso. É para ter uma oportunidade melhor. As universidades nasceram para formar pensadores. Nada mais. Mas o mundo não vive só de pensadores, vive de trabalhadores. E hoje nós vemos várias e várias pessoas com diplomas embaixo do braço, formados em uma esquina, que não são aptos a fazer absolutamente nada, mas têm um diploma para exigir melhor salário. E como isso relativizou de tal maneira, isso não significa mais nada. Você vê, por exemplo, como há pouco tempo atrás, fila para trabalhar de gari no Rio de Janeiro, a R$ 1.500 de salário mais benefício, e pessoas com diploma de direito,
lá naquela fila, porque não conseguiu outro emprego. Então foi deturpado essas coisas. Irmãos, não existe trabalho que seja mais baixo que o outro. A sociedade ela é formada de trabalhadores em todas as esferas. Nós precisamos de homens para liderar, e precisamos de homens para ir para a guerra, e precisamos de homens para arrumar sapatos. E como disse Lutero para um sapateiro que o procurou, que queria saber como é que ele glorificava a Deus na sua função, ele queria abandonar as coisas, e Lutero disse para ele: olha, você glorifica a Deus fazendo o melhor sapato pelo preço mais justo. É assim que você glorifica a Deus. Voltando aqui, a pregação do Evangelho, então... desculpa, eu me perdi um pouco. Prega-se sobre ser José novamente, prega-se sobre andar sobre as águas, prega-se sobre os devoradores, e aí depois se faz um apelo para aceitar Jesus, né? E aí diz: essa pessoa ela agora é convertida, repete comigo essa oração. E aí ela é convertida, mas a pessoa não sabe o que aconteceu, ela não sabe absolutamente nada. E aí, naturalmente, ela vai dizer o seguinte: olha, eu não me arrependo de nada do que eu fiz até agora, mas eu aceitei Jesus, a salvação é pela fé e está tudo joinha. Viram como o negócio, ideias têm consequências. A pregação inicia com o ensino sobre criação. O homem foi criado por um Deus santo, perfeito, e o homem era perfeito, mas o homem era mutável e ele pecou. Deus deu leis e o homem quebrou, e essas leis agora nos condenam. O homem está debaixo da condenação. Depois disso, aquele que foi chamado por Deus pelo Evangelho, que anteriormente foi escolhido antes da fundação do mundo, essa pessoa ela é então regenerada pela ação do Espírito Santo de Deus. Não é nada que vem do homem. E aí ele entende essas coisas. E compreendendo essas coisas, ele pode ver o reino. Vendo o reino, ele pode ver o juiz desse reino e se arrepender. Ele pode se arrepender porque ele não vê apenas o juiz, mas ele vê também o justificador da sua vida. De maneira que o arrependimento não dá direito à salvação. Arrependimento ele não dá direito à salvação, mas ele, pasmem, não se escandalizem, ele é fruto da salvação. O arrependimento ele é fruto da salvação. Veremos depois ainda que o arrependimento ainda é um dom. A gente falou já isso no início, vamos trabalhar o porquê disso. Veja, o crente ele deve viver uma vida piedosa, uma vida de contrição, uma vida de dependência humilde da graça de Deus, e uma vida de constante confissão dos seus pecados. Esse é um cristão verdadeiro. Ele sabe que ele comete pecados constantemente, e quem diz que não peca faz de Deus mentiroso, além de ser mentiroso. Então ele constantemente está humilhado pelos seus pecados. É por isso que nós ensinamos a lei para os cristãos também, porque é um padrão de vida para nós. Não estamos mais debaixo da maldição da lei, Cristo Jesus já levou isso, mas ela ainda nos norteia. E aí nós nos arrependemos constantemente. Mas esse arrependimento que nós estamos tratando hoje é o arrependimento a respeito da salvação. A pessoa vive se arrependendo, deve viver em contrição, e isso é a vida de um salvo. O arrependimento para a salvação, por outro lado, esse arrependimento que nós estamos tratando hoje, arrependimento para a vida, que é fruto da salvação, ele se dá apenas uma vez. Ele se dá apenas na conversão. Isso é muito importante nós entendermos. Lucas capítulo 15, verso 7 diz o seguinte: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha, nós temos que entender isso. Todos nós pecamos. João diz que quem diz que não peca é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Nós temos que nos arrepender constantemente. E aí Cristo diz que os 99 justos não necessitam de arrependimento. Há alguém que não necessita de arrependimento? Obviamente que não.
Ah, então Jesus se enganou? Obviamente que não. O que ele está falando é de um arrependimento para a salvação. E esse pecador, chegando nesse arrependimento, há um júbilo maior do que a nossa contínua contrição. Eu nem vou entrar no mérito que esse júbilo não se dá por causa do pecador, tá, irmãos? Muita gente ensina isso, que o céu fica em festa porque o pecador se arrependeu. Na realidade, o céu fica em festa porque o glorioso, santo e justo Cristo foi mais uma vez glorificado na vida de um pecador. O céu entra em júbilo por causa de Cristo, por causa da salvação e do mérito de Cristo, não pelo pecador exatamente. Enfim, mas então, estamos combinados, né? Está estabelecido que o arrependimento que nós estamos tratando é o arrependimento para a vida, que é o arrependimento da conversão, que se dá apenas uma vez. Nós continuamos nos arrependendo em atos de contrição. Posto que isso está claro, de ser um evento único, vamos agora trabalhar a respeito do que eu falei, que esse arrependimento, ele é fruto de salvação. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, nos ensina várias coisas. Entre elas, nos ensina que o arrependimento, ele difere do remorso. E nós encontramos muito mais pessoas sofrendo remorso do que sofrendo a dor do arrependimento. O remorso, nós devemos lembrar que ele matou Judas, que traiu nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que remorso faz. Mas o arrependimento, Paulo arrependido, que perseguiu Cristo, como nós lemos no texto hoje, né? Ele perseguiu a igreja, e perseguindo a igreja ele estava perseguindo o corpo de Cristo, e Cristo diz: tu me persegues? Então não se persegue a igreja sem perseguir também a Cristo Jesus. Mas esse arrependido, ele encontrou salvação. Essa é a diferença entre remorso e arrependimento. Veja o que diz o texto: porque a tristeza segundo Deus, ela faz o que? Produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Isso é o que Paulo sentiu. Isso é o que eu espero que você tenha sentido. Uma tristeza segundo Deus, mas ela não produz pesar. Ela é para a salvação. A tristeza do mundo, já por outro lado, ela produz morte. Ela traz pesar. Ela te deixa sem saída. Ela te deixa sem esperança. Mas por favor, eu peço que você não interprete que a tristeza segundo Deus, ela produza arrependimento, que é a causa da salvação. Veja, produz arrependimento para a salvação. Isso é a versão da Ara. Na versão corrigida fiel, diz o seguinte: tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação. A King James, ela traz o seguinte: a tristeza conforme o Senhor, que produz uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Essa condução não é somente levar a, mas é já estar sendo conduzido por ela, estar no meio. A NVI ainda traz: produz um arrependimento que leva à salvação. Veja, eu afirmei para os irmãos que o arrependimento, ele é fruto da salvação. O arrependimento para a salvação, ele é fruto de uma pessoa salva. Isso é apenas uma conclusão lógica. Veja o seguinte: uma vez que nós éramos, por natureza, inimigos de Deus, debaixo da ira de Deus, e mortos em delitos e pecados, né? Um morto, ele não pode ver o reino. Isso é algo óbvio. Se ele não pode ver o reino, ele não pode se arrepender, o que também é óbvio. E uma vez regenerado, a graça de Deus, que escolheu esse indivíduo antes da fundação do mundo, já começou a operar dando vida, dando fé, que é dom, e concedendo o arrependimento. Por isso que eu digo e afirmo que o arrependimento, ele é um fruto da salvação. O arrependimento, assim como a fé, eles são dádivas privativas daqueles que foram regenerados. Esse arrependimento não pertence a qualquer um. As sementes do Evangelho caem nas rochas, caem na beira da estrada, caem até numa terra mais ou menos fofinha, mas há espinhos demais ao redor.
Mas somente aquele que foi regenerado, que foi feito terra boa pelo Senhor, pela ação do Espírito Santo de Deus, somente nesse é concedido o arrependimento. Então é uma dádiva privativa daqueles que foram regenerados. E eles foram regenerados para quê? Aqui que nós nos separamos dos remonstrantes, que falam da tal graça preveniente, que diz o quê? Que a pessoa ela é regenerada por Deus, mas ela não é completamente regenerada. É regenerado simplesmente que ela não está mais morta em delitos e pecados, e agora ela tem um livre-arbítrio e ela pode escolher crer ou não crer em Cristo. Mas a Bíblia fala um negócio diferente. Ela fala que aqueles que foram regenerados com um propósito. Eles foram regenerados para a salvação. De que maneira? Crendo e se arrependendo. Nós somos perdoados, então, não pelo arrependimento. Se nós fôssemos perdoados pelo arrependimento, haveria um mérito no perdão. Nós poderíamos dizer diante de Deus: olha, veja bem, eu me arrependi, eu escolhi me arrepender. Mas ela não é um mérito, ela é concedida. Nós somos perdoados então não pelo arrependimento, mas somos perdoados pelo quê? Isso, pela graça e misericórdia, pelo favor imerecido e por não recebermos aquilo que merecíamos. E essa graça e misericórdia, elas nos dão a dádiva do arrependimento. Em segundo lugar, o arrependimento é uma graça salvadora, porque é trabalhado no nosso coração, no coração do pecador, pelo Espírito Santo de Deus. Como vimos, o arrependimento é fruto da regeneração e uma dádiva operada unicamente pelo Espírito Santo. Deus regenera somente os salvos. Novamente o ponto de discórdia, né? Não há por que regenerar alguém para não salvar. Regenera para salvar. Alguém pode dizer: não, mas veja bem, como é que você afirma que Deus regenera somente os salvos? Como é que nós vamos saber? Bom, nós podemos olhar, por exemplo, para Romanos capítulo 8, a qual vai nos dar aquele cinturão do Evangelho, que inicia dizendo o seguinte: aqueles que Ele predestinou, a estes Ele chamou. E aos que chamou, justificou, tudo no passado. Veja, não tem um espaço aqui para escolher do homem, foi escolhido por Deus. E esses que chamou, justificou. Os que justificou, Ele até glorificou. João, Jesus, lá em João capítulo 3, o vento sopra onde quer. Não há opção daquele que recebe o Espírito Santo de Deus, que recebe a regeneração, aquele a qual, essa figura que Cristo usou, que é tocado pelo vento, ele escolher. Veja bem, eu escolho ser tocado pelo vento. Não tem como. O eleito regenerado e chamado, ele é justificado por um motivo, porque Deus o amou. E Deus o amou e lhe deu fé, e lhe deu arrependimento, dádiva, dom, concedeu. Somente podendo ver o reino, ele crê. Ninguém pode crer sem ver o reino. Hebreus nos define fé como certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Espiritualmente, o homem é regenerado, outrora cego para as coisas de Deus, como diz Paulo, não podia se inclinar para as coisas de Deus. Agora ele enxerga, agora ele vê claramente, agora ele vê que a Bíblia lhe traz uma mensagem, primeiramente, de horror, de condenação, mas a própria Bíblia também traz uma mensagem de salvação, de deleite no Senhor. Somente o regenerado, vendo o reino e crendo, esse homem ele pode então receber o dom gratuito do arrependimento. Veja o que diz Paulo, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Ele diz isso lá em 2 Timóteo 2:25. Deus conceda, é concedido.
né, para que, na expectativa de que o homem caia em si e se volte para Deus. Não, que Deus conceda, para que aí então ele se volte. Atos também diz o seguinte: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Por Deus concedido. Arrependimento é dádiva também, é concedido. Esse é o ponto principal dessa noite. Atos 11 e 18, se você quiser olhar depois. Arrependimento, nos dias de hoje, primeiro, por um lado, ele foi relativizado, né? Ele foi, aliás, nem relativizado, ele foi desprezado. Não há mais arrependimento, por um lado. Por outro lado, arrependimento está na boca do povo, porque agora algumas pessoas, sei lá, descobriram no Wikipedia, no Google, compraram algum livro, leram algum livrinho, acharam o termo metanoia. E aí falam, metanoia não, o homem tem que ter metanoia, não, Romanos 12 fala de metanoia e tal. É o termo da moda. O que seria esse metanoia no grego? Mudança de mente, mudança de pensamento. Mas veja, isso é reduzir o significado do termo. Porque ninguém pode fazer uma mudança de mente verdadeira por si só. Ninguém pode fazer uma mudança de pensamento por si só. E principalmente é uma mudança também de caráter. E ninguém muda o seu próprio caráter. Isso não é nós olhando para dentro de nós que nós vamos mudar o nosso caráter. Eles esquecem que o cerne do termo metanoia, que está tão em voga hoje, é a mudança espiritual, um ato sobrenatural de Deus. E a maioria das pessoas que eu vejo falando sobre metanoia diz que Deus até dá uma forcinha lá, mas cabe ao homem renovar a sua mente. Complicado isso. Quem que pode mudar o próprio espírito? Me responda você. Se nós formos olhar historicamente, até a reforma, imperava uma ideia de penitência. Temos que entender o seguinte: a igreja, como eu sempre digo, não dá para chamar igreja católica até o momento da reforma, porque era uma igreja só apenas. A igreja, ela tinha como os textos oficiais as escrituras traduzidas em latim, chamado de Vulgata. São Jerônimo que fez essa tradução. E essa tradução continha vários e vários problemas e vários erros. E essa tradução, ela trazia o termo arrependimento como penitência. Olha a mudança. Então muita gente cria que havia uma penitência para a salvação. Uma tristeza pelo pecado. Essa penitência ela engloba o quê? Uma tristeza pelo pecado e o pagamento por meio de uma obra para zerar essa tristeza, que se dava de que maneira? Se fazia a confissão auricular e aí se recebia a instrução de, sei lá, rezar 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria e fazer isso, fazer aquilo, que seria o ato de contrição para essa penitência. Por quê? Porque o termo estava deslocado. Lutero é que nos levou à compreensão desse termo metanoia através da versão grega das Escrituras feita por Erasmo de Roterdã. Então, vendo a Bíblia agora em grego, ele, peraí, não é penitência, o que está escrito aqui é arrependimento. Vamos ver no grego o que isso significa. Veja o seguinte, até mesmo uma ideia comum de conversão, quando você ouve sobre o que é conversão, né, quando vai explicar para alguém, quando alguém diz, o que é de fato conversão? As pessoas dizem o seguinte, para não dizer essa mudança de mente, conversão é uma mudança de 180 graus. Claro que existem pessoas que fazem a conversão de 360 graus, né? Então elas giram e param no mesmo lugar, no mesmo local que elas estavam, não muda absolutamente nada na vida delas, mas agora elas são gospel. Mas a conversão seria uma mudança de 180 graus. Você estava indo para o caminho da morte, agora você está indo para o caminho celestial. Você mudou. Mas até essa ideia, se ela não for uma ação dependente da graça, meus irmãos, ela se transforma numa obra
do homem. Uma obra é como parte de penitência, uma obra que alguém poderia dizer para Deus: veja bem, eu estava indo para lá, mas eu fiz a minha mudança. O que ocorre é que essa mudança, quando o homem força ela dura uma semana, ela dura 15 dias, ela pode durar alguns anos, mas isso é quando só o exterior do copo é limpo, dentro continua putrefado. O Evangelho, meus irmãos, ele vem fazer pelo homem o que o homem sozinho não pode fazer. Ele não vem melhorar o homem. O Evangelho, esse arrependimento para a vida, não é simplesmente melhorar o homem. Não é somente um homem que ia para um lado e agora ele vai para o outro lado. Mas esse Evangelho veio salvar. Lembra de Lutero? O Evangelho é totalmente fora de você, algo que vem de fora e faz algo que você não pode fazer. Não se pode afirmar coisas do tipo: eu era um drogado e mudei. Eu era um bêbado e mudei. Eu era um imoral e agora eu mudei. Como a gente vê muito testemunho que se resume a isso. E se escolhe alguns pecados. Eu era um drogado e eu mudei. Agora eu não sou mais drogado. Mas continua mentindo. Continua quebrando o dia do Senhor. Não honra o Senhor. Não ama os irmãos. Não faz nada. A gente não pode simplesmente dizer que eu era um drogado e mudei, eu era um bêbado e mudei, e tratar esse tipo de coisa como Evangelho. Nós não podemos dar a isso o nome de Evangelho. Nós estamos deturpando o termo da Boa Nova. Milhares e milhares de pessoas, eles fazem isso sem Deus. Ou você nunca ouviu alguém que largou as drogas sem Deus? Pelo menos como causa, claro, toda causa primeira a gente sabe que é Deus, mas sem a igreja, sem fé, sem Bíblia. Vocês nunca ouviram isso? Alguém que largou a bebida sem... Eu mesmo na minha adolescência caminhava numa estrada meio pantanosa com respeito ao álcool. Bem jovem, com 13 anos, eu bebia profissionalmente. E de repente, após fazer uma besteira muito grande, nunca sejam encontrados bêbados, nunca estejam bêbados, mas nunca sejam encontrados bêbados pela mãe de vocês. Não é legal, isso é muito triste. E a partir daquele momento, eu não vou mais beber. E não bebi durante muitos e muitos anos, até eu conseguir compreender um pouco o que era beber, domínio, controle. Agora escandalizei algumas pessoas que vão ouvir isso, que são: não, o Evangelho tem que ser abstêmio. Não. Querido, tão errado quanto embriaguez é proibir alguém de beber. Você não é Deus para proibir ninguém de nada. Se Deus não proibiu, não seja você a tomar o lugar de Deus e dizer o que um cristão pode ou não pode fazer. Continuando. Mas foi sem Deus diretamente. A gente vê essas coisas. A gente vê clínicas de reabilitação para limpar as pessoas. Não dá para dizer que isso é Evangelho. Entendem como o termo começa a se deturpar? Como o Evangelho começa a se transformar apenas numa mudança exterior, em algo que veio melhorar o homem? O que o Evangelho faz é mudar a nossa natureza, nos dando um perdão por todas as nossas falhas, e nos imputando a justiça perfeita de Cristo Jesus, a qual nos faz sermos vistos por Deus como justos, decretados justos. Veja o seguinte: o que nós encontramos na Bíblia? A Bíblia, lá no livro de Jeremias, capítulo 17, depois no capítulo 31, ela diz o seguinte: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo. Porque Tu és o meu louvor. Depois diz: converte-me, e serei convertido. Porque Tu és o Senhor meu Deus. Então entenda que você não pode dizer: me converti. Você não se converteu, você não aceitou Jesus. Você foi aceito por Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. De tal maneira que hoje a sua oraçãozinha, o seu louvorzinho, a sua pequena santidade,
elas são aceitas diante de Deus pela mediação e pelo mérito de Cristo. Você não aceitou Ele. E você também não se converteu. Ah, eu me converti. Não. Você foi convertido por Deus. Você não se converteu porque a regeneração é feita pelo Espírito Santo. Você não se converteu porque a fé é um dom. Você não se converteu porque o arrependimento foi concedido a você. Obviamente, com tudo isso, você tomou uma decisão por Cristo. Mas entendam, somos maduros o suficiente para isso. Quem estava nos guiando era Cristo Jesus. E isso é glorioso, para que ninguém se glorie. Você pode até mudar o exterior, mas a sua natureza interior, só Deus muda pela graça. E ninguém mais. Em terceiro lugar, o arrependimento é uma graça salvadora, operada por meio da palavra. E aqui é muito interessante, porque as pessoas começam a dizer o seguinte: ah, vocês acreditam nesse negócio de eleição e tal? Eu não acredito nisso. Tudo bem, a sua Bíblia não deve ter João, não deve ter Efésios, não deve ter vários, Romanos, então, nem se fala, tudo bem. Não acredita. Mas vocês começam a falar a respeito de eleição, predestinação, essas coisas. Então tá, se a pessoa ela é eleita, ela vai ser salva, porque Deus decretou que ela vai ser salva, não precisa pregar o Evangelho. Às vezes quando eu ouço isso, é despertado dentro de mim os mais primários instintos do ser humano. E eu tenho que respirar bem fundo e dizer: Senhor, segura a minha língua, que é quase maior que o meu corpo. Não me deixa dar a resposta que Ele merece. Me faz tratar Ele com amor e com misericórdia até onde deve. Né? Por quê? Porque Deus é que manda o Evangelho. Lembra da pedra? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Isso é fato. Mas muitos são chamados. São chamados como? Queridos, a fé e a graça e a salvação como um todo é operada por um meio de graça que Deus estabeleceu, e esse meio de graça é a pregação do Evangelho. Veja Romanos: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É tão simples. Não tem dificuldade alguma. Deus determinou o meio de graça, a pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz lá Atos. O primeiro grande movimento de evangelização no dia de Pentecostes. A promessa do Espírito Santo sendo derramada, não chamem aquilo de avivamento, aquilo é uma promessa sendo cumprida. E aí depois de uma pregação maravilhosa de Pedro, os homens ficam apavorados. E aí eles dizem o seguinte: ouvindo estas coisas, notem como é que eles ficaram apavorados, porque eles ouviram. Ai, se existe eleição, então quer dizer que não precisa evangelizar ninguém. Faz o seguinte: primeiro senta e lê as Escrituras, depois a gente conversa. Aí a gente pode debater alguns fatos. Ouvindo estas coisas, seus corações ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? O que nós faremos? Eu entendi. Algo aconteceu dentro de mim. Eu vejo agora o reino. Eu vejo que eu sou um pecador miserável. Eu vejo a justiça de Deus. É a primeira parte. E aí Pedro diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. Portanto, o verdadeiro sentimento do seu pecado, como diz o breve catecismo, é quando o pecador é regenerado, ele enxerga a imundície do seu pecado, ele enxerga a santidade e a exigência de Deus e a iminente condenação. A conversão. Sabe aquele tipo de gente? Não, legal, eu estou pensando em ir para a igreja. Ou tem outra coisa que faz nascer os meus instintos mais selvagens, é quando alguém cheio de boa intenção, veja, a pessoa está cheia de
boa intenção. É uma pessoa que tem que ser instruída que hoje é difícil, é muito difícil se ouvir a Bíblia aberta e ser explicitado o que está escrito nas Escrituras. Aí a pessoa diz assim, cheia de boa intenção, olha, fulano de tal, ele está bem aberto para o Evangelho. Só falta aceitar Jesus. Não, fulano de tal, ele está quase um crente. Só falta isso. Só falta isso. Ou como eu vi uma pessoa dizendo, olha, eu até queria ir para a igreja, mas é que eu estou vivendo agora o melhor da minha vida. Mas depois eu vou. A vontade é dizer, velho, não vai não, bicho. Vai no teu caminho. Sério, vai no teu caminho de filho pródigo, vai. Enfia a cara na lama. Enfia o pé na jaca. É isso mesmo. Na hora que você estiver comendo com os porcos, se houver um decreto de eleição sobre você, você volta. Mas se não houver, você fica com os porcos. Ovelha com ovelha, porco com porco. Né? Eu queria ir para a igreja, mas tem algumas coisas ainda. Gente, é isso, esse é o ponto. Quem foi alvo da graça de Deus e ouve o chamado do Espírito Santo porque foi regenerado por Ele e foi salvo, lhe é concedido a fé e lhe é concedido o arrependimento. Essa pessoa, ela vê a condenação dela iminente. Ela vê como que o céu se abrindo sobre ela, quase que naquele instante. Ela está apavorada. Por isso que aquela pregação maravilhosa de pecadores na mão de Deus irado causou e causa sempre tanto pavor e tanto contrição. Eu lembro que eu li ela numa aula de teologia aqui, entre a gente, e eu li alguns trechos, li entre lágrimas, e as pessoas que estavam ouvindo, todas entre lágrimas, e a gente estava no meio de salvos. Imagina uma pessoa ouvindo aquilo pela primeira vez, sendo tocada pelo Espírito Santo a primeira vez. Jonathan Edwards, que pregava lendo, inteiramente lendo, e assim, porque ele sentia... Eu tenho alguma coisa complicada. Porque ele sentia vergonha das pessoas, ele simplesmente está ali lendo e ele baixa a folha algumas vezes, vela na mão, folha, e diz, gente, por favor, faça um pouco de silêncio que eu quero continuar e encerrar a pregação. Porque as pessoas estavam gritando, se agarrando nas cadeiras, se agarrando nos pilares da igreja, temendo, porque elas viam que como se o inferno estivesse aberto debaixo dos pés delas. Porque elas viram o quê? Elas viram o reino. Elas viram a santidade do reino e a justiça e a condenação iminente vindo sobre elas. O que faremos? Isso é o que o arrependimento trabalha. Ela sabe que está na desgraça. Ele agora, esse pecador regenerado, ele agora enxerga a ofensa a Deus e a necessidade de um Redentor. Já vimos que o arrependimento não é a causa do perdão. O perdão é um ato livre e gracioso do nosso Deus. O arrependimento sincero, ele é próprio dos pecadores salvos, que são salvos para crer e se arrepender. E sem crer e se arrepender, ninguém será salvo. Olha que legal isso. Então a pessoa é salva para crer e se arrepender. Mas sem crer e se arrepender, ela não será salva. Mas eu escolhi me arrepender. Alguém pode dizer. Não, eu escolhi me arrepender. Você não sabe da minha vida. É muito legalzinho que você fala aí. Não é porque eu falo muito mal, mas enfim. Mas eu escolhi me arrepender. Querido, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Qual o homem que pode se achar melhor que Judas Iscariotes? Qual o homem que pode se achar numa condição de vida durante muito tempo melhor que Judas Iscariotes? Vamos analisar um pouquinho a vida de Judas. Fica 3 anos andando, veja bem, não com Spurgeon, não com Jonathan Edwards, não com John Owen, não com John Bunyan, só tem John, não com John Calvino, não, só tem John. Ele ficou 3 anos andando com Jesus Cristo. 3 anos ele ouviu
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, proclamando o Evangelho. Você não está entendendo o que é isso? Lembra no caminho de Emaús, quando há dois discípulos que não estavam entendendo nada e Jesus prega para eles, quando eles entendem o que eles dizem, não nos ardia o coração enquanto ele falava? Você não está entendendo o que é Cristo Jesus pregando 3 anos na tua frente, na tua cara. Existem hoje lugares que dizem que o milagre acontece, existem pessoas que precisam de milagres para crer, e Cristo mesmo disse, feliz daquele que sem ver crê, enfim. Mas Judas, durante 3 anos, viu o cego enxergar, morto voltar à vida, viu lepra sendo curado, viu água se transformando em vinho, viu pão sendo multiplicado. Ele viu bastante coisa. Ele viu bastante coisa. Mas como se isso não bastasse, ele ainda teve um pesar gigantesco. Veja, nós sentimos pesar pelos nossos pecados. Veja, Paulo sentiu pesar, uma tristeza segundo Deus, porque ele perseguiu a igreja e ele perseguiu o próprio Cristo. Foi ruim, foi mal. Foi ruim, Paulo. Pedro sentiu um grande pesar porque traiu o Senhor, o negando 3 vezes. E saiu chorando. Mas ninguém sentiu o pesar de trair e conduzir à morte o nosso Senhor. Isso foi Judas. E notem que Judas, ele entende o que aconteceu. Ele nota que Judas vai lá nas autoridades e diz o seguinte: trair sangue inocente, pega de volta esse dinheiro. E os caras dizem que nos importa, o que está feito, está feito. Mas ele estava desesperado. Com tudo isso, com tudo que ele ouviu, com tudo que ele viu, sentiu, e com o que ele estava sentindo pelo peso do seu pecado, por que ele não escolheu se arrepender? Quando você diz que escolheu se arrepender, você diz que é melhor que Judas. Mas você não teve uma situação melhor que Judas. Por que ele não se arrependeu? Porque não lhe foi concedido. A ele foi destinado a tristeza, segundo o mundo, que é para a morte. Não lhe foi concedido a tristeza segundo Deus, o arrependimento que é concedido por Deus àqueles que foram eleitos e que não provam que são eleitos se não se arrependerem. Ele apenas experimentou essa tristeza. Devemos ainda responder se o arrependimento ele pode ser separado da fé. Irmãos, isso é impossível. Isso é impossível. Ninguém se arrepende se não tem fé. Se Judas tivesse fé, é porque ele teria sido regenerado. E se ele tivesse sido regenerado, ele teria fé e arrependimento, como Pedro teve, como Paulo teve. É impossível alguém ter fé sem se arrepender. Não, eu creio, mas não me arrependo de nada do que eu fiz. Nós podemos distinguir os dois e devemos, para entender as coisas de Deus, distinguir. Nós podemos distinguir as duas, mas não podemos separar. Ambas as coisas ocorrem comitantemente, ao mesmo tempo. Só crê que dá para separar essas coisas aquele pessoal que defende uma coisa muito absurda que é o crente carnal. Já ouviram falar disso? O crente carnal? O crente carnal é aquele que crê em Jesus, assim, ele aceitou Jesus, mas ele ainda não tem Jesus como Senhor, ele não obedece, né? Aí chama de crente carnal, crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Não é crente, ponto! Enquanto muitos homens de Deus passam a mão na cabeça dessas pessoas, com medo de que elas se afastem, querido, a informação para você, toma a dica, elas já estão afastadas, elas nunca foram aproximadas, elas estão orbitando só ao redor do Evangelho. Enquanto você está passando a mão na cabeça delas, tratando de crente carnal, crente Raimundo, e não chegando junto, você está privando elas de receber um chamado do Evangelho.
Essa é a grande realidade. Você é um sentinela que está vendo o inimigo vindo sobre o povo e você não está falando nada, e esse sangue está nas tuas mãos. O arrependimento e a fé são resultados inseparáveis da salvação, e como eu falei, aos quais, se não ocorrerem, também não ocorreu a salvação. Mas irmãos, isso também não quer dizer que o arrependido agora ele não peque mais, né? Eu me arrependi, eu estou só, agora eu não peco mais, está tudo ok. O arrependimento é um dom com origem na eleição de Deus e não um mérito para ser salvo. Isso nós entendemos, tá? O pecador agora salvo, que creu e se arrependeu, ele é zeloso, ele é diligente em seus esforços para mortificar a sua natureza carnal e para andar retamente. Ele busca energia em Deus para obedecer à lei, sabendo que não tem mérito algum em obedecer à lei, sabendo que é impossível, mas mesmo que fosse possível obedecer toda a lei, ele seria simplesmente um servo inútil e nada mais. Ele busca com todas as forças e dentro de suas limitações esse viver de acordo com a lei de Deus, obedecendo a Deus, porque ele ama a Deus. Veja, um pecador arrependido, ele tem horror ao pecado. Ele tem horror ao pecado. Ele sabe que o pecado é aquilo que Cristo veio tirar. Ele sabe que o pecado é aquilo que matou Cristo Jesus na cruz. Ele sabe que Cristo morreu pelo pecado. Ele não sente prazer algum em estar praticando coisas as quais deixaram o seu Senhor e Salvador amoroso pendurado no madeiro. Ele não tem prazer nessas coisas. Ele tem nojo do pecado, ele tem ódio ao pecado e principalmente, irmãos, não basta odiar o pecado, nós devemos odiar o prazer que o pecado nos proporciona, porque nós só pecamos porque obtemos algum prazer com isso. É fácil você odiar o pecado, mas você tem que odiar o prazer que esse pecado proporciona, porque a tua natureza carnal sendo acariciada. E eles têm então também um horror, um nojo de si mesmo quando descobrem as suas transgressões, mesmo as mais ocultas, as mais, 10º mandamento, aquela cobiça interna, o âmago da lei que está no coração, não apenas no exterior. E como vimos que todo pecado é contra Deus e que cada pecado é digno de condenação, o homem que é verdadeiramente regenerado, que creu e se arrependeu, esse homem, ele não relativiza, mas ele abomina todo e qualquer pecado. Ele não trata os pecados como aquela historiazinha lá do pecado venial. Isso não é pecado para a morte, não é pecado capital, isso aqui pode fazer. É a mentirinha branca. Não, ele não suporta isso. O Espírito Santo efetua o querer e o realizar em nossas vidas, de modo que o pecador arrependido, ele canta junto com o salmista: refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. O crente autêntico, ele está constantemente analisando a sua vida pela palavra de Deus, refletindo nos caminhos que tem percorrido pela palavra de Deus e constantemente voltando aos testemunhos de Deus. Senhor, me perdoa porque eu falhei. Veja, esse é o outro arrependimento. Não é o arrependimento lá para a salvação, é o arrependimento de contrição que nós devemos ter constantemente. O homem natural, ele tem uma visão mundana das coisas. E ele faz tudo o que lhe agrada. Ele faz tudo o que a sua natureza corrupta pode fazer e o que a sua natureza corrupta deseja fazer. Veja, ele é livre para fazer o que a sua natureza quer que ele faça. Já o homem que foi convertido, esse pecador arrependido, ele não é perfeito, óbvio, mas o pecado não é mais a sua fonte de prazer. Como diz lá em 1 João, ele não vive mais pecando. E o que é viver pecando? É permanecer na prática do pecado. Quando ele peca, o pecado para ele tem gosto amargo. O pecado para ele queima, ele pula, dá choque. Ele continua pecando.
mas ele continua mortificando a carne, tentando ao máximo, talvez haja outro termo que me vem à mente agora, suprimir os desejos que são impróprios ao seu coração, para que as tentações, para que elas não venham a gerar o pecado, e sempre que cometerem o pecado, se arrepender. Inclusive os pecados de pensamento, que são os mais fáceis de nós cometermos. O pecado torna-se, diz o Van Horn, o pecado torna-se algo pela qual ele sente tristeza. Ele ora agora diariamente: Senhor, ensina-me a odiar o pecado na minha vida cada vez mais. Quantas vezes nós oramos assim? Essa é uma boa dica. Senhor, me ensina a odiar o meu pecado. Porque a gente cai constantemente. E muitas vezes a gente cai no pecado já uma vez, duas vezes, e a gente começa até, fica: Senhor, eu sou salvo? Senhor, de novo isso aqui? Senhor, como é que eu peço perdão por isso? Mas devemos pedir perdão, e devemos pedir para que cada vez mais nós possamos odiar esses pecados. Esse temor, ele tem início na conversão, quando o regenerado olha para Deus e diz junto com Isaías. Lembra de Isaías? Isaías fica falando nos primeiros capítulos do seu livro, os ais. Ai de tal cidade, ai daquela cidade, ai daquele povo, e daqui a pouco ele vê a Deus. E aí o que ele diz? Ai de mim, eu não tenho salvação, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Isso é um homem convertido. Ai de mim, eu não tenho salvação, o que eu faço? O que faremos, irmãos? Ele grita junto com Pedro, quando Pedro olhou para o Senhor e disse o seguinte: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ele não diz assim: Senhor, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero girar contigo. Não. Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Essa tristeza produz vida, porque essa tristeza é daquelas pessoas que sabem que são pecadoras, que sabem que não merecem absolutamente nada. Esse pesar são daquelas pessoas que estão carregando o seu pecado às suas costas, como o cristão no livro Peregrino do John Bunyan. E aquilo é pesado e é terrível. E aí, quando ela está nesse ponto de dizer: ai de mim, porque eu não tenho salvação, aparta-te de mim, porque eu sou pecador, ele ouve o Senhor dizendo o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí, assim como o peregrino está aos pés da cruz, ele sobe uma montanha e está aos pés da cruz, aquela mochila pesada cai naturalmente das suas costas e vai para o abismo, e de lá não sai mais. Aquele que não foi regenerado, por outro lado, ele não diz: ai de mim. Ele não tem um sentimento: aparta-te de mim. Aquele que não foi regenerado, que não se entristeceu com o seu pecado, ele pode ouvir o seguinte no grande dia: apartai-vos de mim. Aí é o Senhor falando: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Notaram a diferença, irmãos? Um se vê indigno e é atraído. O outro se acha digno e é declarado indigno e afastado eternamente de Deus. Oremos junto com o salmista: coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Lá no Salmo 51, é a tristeza de um arrependido, é Davi chorando. Vamos orar também com o salmista, como o Salmo 119: detesto todo o caminho da falsidade. Isso é o crente lutando bravamente contra a carne, detestando o pecado. E para encerrar, eu encerro citando o pastor Hélio Clemente, que resume isso tudo na seguinte sentença: o arrependimento é um dom de Deus àqueles a quem decidiu salvar eternamente. Por isso, todos os que se arrependem sinceramente são os eleitos, justificados por Deus, e todos os seus pecados, presentes, passados e futuros, são perdoados em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Quando
sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós fomos salvos sem mérito algum. Em nada nós podemos nos agarrar dizendo: isso aqui eu fiz. Nós recebemos tudo de Ti. Senhor, que não sejamos orgulhosos em querer tentar dividir a glória da nossa salvação. Que não sejamos orgulhosos de dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu que quis. A glória é toda Tua, Senhor. Nós não merecemos absolutamente nada. Mas Tu, pelo Teu bem-querer, pelo amor que Tu muito nos amou antes da fundação do mundo, Senhor, Tu não iniciou o amor a nós, Tu não começou a nos amar em algum momento. Tu nos ama eternamente. E Tu nos amou, obviamente, primeiro. E Tu nos regenerou. E Tu nos deu fé. E Tu nos concedeu arrependimento. E Tu tens nos auxiliado a nos santificarmos. E Tu já decretou que seremos glorificados. Senhor, que palavras podemos usar para Te agradecer por isso? Que seja o Teu nome louvado e glorificado para todos sempre. Muito obrigado, Senhor. E eu peço, Senhor, para aqueles que ouviram isso e entenderam isso a primeira vez, que Tu possas, através do Teu Santo Espírito, conduzi-los a todo o processo de redenção, e que Tu possa conduzi-los a uma igreja que prega o Evangelho, que Tu possas guardá-los e abençoá-los. São essas coisas que nós pedimos a Ti e Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.